Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma série de estudos, a série sobre as parábolas de Jesus. Nós não vamos estudar todas as parábolas, porque são mais de 40 parábolas, né? Nós não temos um tempo suficiente para estudar todas, mas nós vamos estudar algumas que são muito interessantes, que têm ensinamentos muito importantes para as nossas vidas. Então, nessa aula de hoje, nós não vamos começar esse estudo específico, mas nós vamos falar sobre o conceito de parábola, quais são as características, como nós devemos interpretar as parábolas. Aí sim, nós estaremos preparados para começar esse estudo. Então, antes de começar, eu queria orar com vocês. Abaixe sua cabeça, leve o seu pensamento ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado a Deus por esse dia. Obrigado a Deus porque o Senhor derrama a tua graça sobre nós. Nós não somos merecedores, ó Pai, do teu amor, ó Deus. Nós não somos merecedores, ó Deus, do teu favor. Mas, Senhor, nós te somos gratos, ó Deus, porque mesmo sendo imerecedores, ó Deus, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos cobre com as tuas bênçãos e com as tuas misericórdias, ó Deus. E nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, para que o Senhor limpe os nossos corações, ó Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos aprender, ó Deus, o que realmente essas parábolas nos ensinam, ó Pai. E que, assim como os discípulos, ó Deus, que estavam sedentos por saber os ensinamentos que essas parábolas trazem, ó Deus, que os nossos corações também, ó Deus, estejam voltados para Ti, ó Deus, que nós possamos ter fome da Tua palavra, ó Deus, e que possamos, ó Deus, aprender cada dia mais, ó Deus, não só para um aprendizado para as nossas mentes, ó Deus, mas que o nosso coração se volte para o Senhor, que os nossos caminhos se convertam para os teus caminhos, ó Deus, e que nós possamos viver em santidade, ó Deus, e que possamos aprender mais do teu reino. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. No nome de Jesus que nós oramos, amém. Então, irmãos, antes de começarmos, eu queria fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma parábola? Provavelmente você não vai saber conceituar. Nesse estudo que eu fiz, né, eu li alguns livros e eu fiquei bem angustiada, porque cada livro trouxe questionamentos, trouxe conceitos diferentes, né? Então, por quê? Porque até os teólogos, os eruditos, eles também têm dificuldade em conceituar o que são as parábolas de Jesus. Porque se você faz um conceito, você quer dizer que todas aquelas parábolas, elas se encaixam nesse conceito. E é praticamente uma tarefa impossível fazer um conceito que abarque todas as parábolas de Jesus. Mas eu gostei do conceito que nossa revista trouxe. Eu vou ler para vocês. As parábolas são histórias imaginadas ou verdadeiras, narradas com a finalidade de ensinar lições de sabedoria, de moral ou religião. Então, as parábolas são histórias. Elas podem ser verdadeiras ou imaginadas. Elas são narradas com a finalidade de ensinar algo, ou lições de sabedoria, ou lições de moral, ou de religião. Então, é assim que Jesus ensinava por meio das parábolas. Mas provavelmente algum de vocês aí que for mais estudioso vai falar: não, Vanessa, eu não concordo muito com esse conceito, porque tal parábola não encaixa nesse conceito. Pode ser, irmão, que você esteja certo, né? Como eu falei, nenhum conceito ele vai ser 100% fiel, né, ao que realmente todas as parábolas de Jesus trazem para nós. Mas esse conceito, ele é simples, eu achei um conceito que foi fácil de entender e é fácil para os irmãos entenderem, né, compreenderem o que essas parábolas realmente querem trazer para nós, né? Então, essa palavra, né, parábola, ela é uma palavra grega, né, traduzida
Então, a gente vê aí que parábola, né, no grego significa paraboi, né? Ela deriva das raízes gregas, né? Com dois radicais, para, né? Que significa ao lado, e boio, que significa lançar. Então, essa palavra, né, parábola, significa literalmente colocar ao lado, né, comparar, né, sugerindo uma comparação entre duas coisas que são semelhantes em algum aspecto. Então, a parábola é isso, né? Essa tradução literalmente quer dizer isso, colocar ao lado. Então, se você está fazendo uma parábola, você está fazendo uma comparação. Mas não é uma simples comparação, é uma comparação com um fundo moral, com uma lição de sabedoria, como nós falamos, como uma lição de moral ou de religião, tá? Então, essa é a definição aí da nossa palavrinha, que significa colocar ao lado. Então, essa palavra, parábola, ela é usada 50 vezes no Novo Testamento. Então, realmente, nós vamos ter muitas parábolas, né? Vamos encontrar parábolas apenas nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de João, nós não temos nenhuma parábola, só nesses 3 evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos. As parábolas de Jesus, elas são uma forma concreta e dramática da linguagem teológica que força o ouvinte a agir. Elas revelam a natureza do reino de Deus ou indicam como um filho do reino deve agir. Então, as parábolas, elas têm esse objetivo de chamar sua atenção, fazer você agir, né, e agir de uma forma que um filho do reino deve agir, né? Então, tendo em mente essa definição, nós precisamos perguntar em seguida onde se encontram as parábolas, né? Então, nós temos parábolas, como eu falei, nos 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos, e classificar as parábolas também é uma tarefa difícil, porque tem parábolas que você pode agrupar, né, e formar uma parábola só. Então, dependendo dos autores, eles vão dizer que esse grupo de parábolas é um só ou são 3 parábolas. Então, a quantidade de parábolas, ela vai variar muito também. Mas nós temos aí entre 42 e 48 parábolas, mais ou menos, tá? Quais são as principais características das parábolas? Primeiro, a gente tem que ter em mente que as parábolas, elas são narrativas baseadas no cotidiano dos ouvintes. Então, Jesus, ele usava essas histórias com um fundo moral, de sabedoria ou religioso, mas ele usava a linguagem daquelas pessoas que estavam ouvindo. E aquelas pessoas, elas trabalhavam com o quê? Qual era a profissão delas? Qual era a atividade que elas desenvolviam? A grande maioria daquelas pessoas trabalhavam com agricultura ou pecuária, ou pesca, né? Ou em alguma atividade de comércio. Então, Jesus, ele usava parábolas que remetiam a essa situação que eles viviam. Por exemplo, a parábola do semeador, a parábola dos trabalhadores na vinha, a parábola do joio e do trigo, a parábola da ovelha perdida, né? Vamos ter também algumas parábolas que falam sobre moedas, né? A parábola dos talentos. Então, a gente vê aí que Jesus ele vai usar narrativas baseadas no cotidiano daqueles ouvintes. Provavelmente, se Jesus falasse hoje, no nosso tempo, se ele estivesse aqui e nós ao redor dele, ele falaria, né, parábolas sobre shopping, sobre empresas, sobre trânsito, sobre a vida urbana, porque nós vivemos na cidade.
né? E eu falo isso sem medo de extrapolar muito ao texto, né? Porque Jesus ele fazia isso. Ele usava o cotidiano daquelas pessoas para elas entenderem, compreenderem melhor e para elas prestarem atenção na mensagem. Também outra característica é o elemento exótico ou surpreendente. A parábola ela tem essa característica de fazer a gente achar que sabe o final, mas ter uma reviravolta. Então, são detalhes que fogem ao esperado pelos ouvintes. Por exemplo, um samaritano ajudar um judeu, isso não é esperado. Para os judeus, o samaritano era uma pessoa ruim, eles não se davam bem, né? Então, jamais isso aconteceria numa situação normal. Mas nessa parábola do samaritano aconteceu essa reviravolta, esse elemento surpreendente. Também a gente tem a frutificação 100 por 1, né? Você põe uma semente e frutifica 100, né? Então, isso é surpreendente. A viúva, né, ela dar tudo que tem. Em que situação uma pessoa de extrema pobreza vai dar tudo o que tem, né? E vai ficar sem alimento? Isso também é surpreendente. O pai que perdoa o filho pródigo. O que a gente espera é que o pai rejeite o filho. Ele pegou a herança, gastou, viveu, ah, viveu a vida dele, depois ficou pobre, voltou com o rabinho debaixo das pernas, né? E o pai corre, abraça o filho, as pessoas ficam pensando, não, não é possível. Esse pai é um bobo, né? Esse filho está fazendo esse pai de trouxa. É uma reviravolta, é algo surpreendente, porque Jesus quer ensinar alguma coisa. Por exemplo, os trabalhadores que trabalhavam menos e receberam a mesma coisa, né? Chegaram os trabalhadores na vinha, uns chegaram de manhã, né? Trabalharam o dia inteiro. Outros chegaram de tarde, trabalharam meio período. Na hora do pagamento, o dono da vinha pagou a mesma coisa. Para a gente, né? Nossa mentalidade, né, ocidental, nós que estamos inseridos no capitalismo, a gente pensa, não, você tem que receber por hora trabalhada, né? Eu sou professora, eu recebo hora aula. Então, um professor que trabalha 20 horas não pode receber o mesmo que eu, né? É isso que nós esperamos. Mas Jesus quer mostrar o quê? Essa reviravolta que sobre a salvação. Eu posso viver uma vida inteira como uma pessoa salva. E uma pessoa pode ser salva nos últimos minutos da vida dela. Todas essas pessoas vão ter o mesmo resultado, que é a salvação, que é a graça de Deus, né? A misericórdia de Deus, ela não depende do nosso esforço. É isso que Jesus quer mostrar. Então, esse elemento exótico ou surpreendente é uma coisa constante nas parábolas. É uma história de fácil memorização. O imaginário da parábola pode ajudar a manter a verdade arraigada na memória até ela brotar em fé e compreensão. E é engraçado, irmãos. Provavelmente muitos de vocês não lembram da mensagem de domingo passado. Não porque ela não foi interessante, porque ela não chegou aos nossos corações, não por isso, mas porque a gente esquece mesmo, né? De 2 semanas atrás, de 3 semanas atrás, a gente esquece. Agora, as parábolas de Jesus, eu tenho certeza que os irmãos lembram de um monte de parábolas. É inacreditável, né? São histórias que ficam na nossa mente. Por mais que a gente não entenda na hora que a gente leu, ela vai ser uma sementinha. Ela vai ficar ali plantada e em algum momento nossa memória vai retomar, isso vai virar fé, isso vai virar uma compreensão, dependendo da nossa maturidade cristã ou até mesmo da nossa idade. Tem coisas que a gente só entende quando a gente envelhece, por exemplo, né? Então, isso, irmãos, quando a gente não estuda profundamente, né? Os teólogos, eles têm mais instrumentos, mais técnicas para estudar as parábolas. Mas quando a gente depende só da nossa própria compreensão, tem coisas que nós vamos compreender só na vida adulta, né? Então, fica ali a sementinha plantada, né? E até ela brotar, né? Então, são histórias
de fácil memorização. E realmente é uma técnica, uma didática incrível de Jesus. Ele usou realmente um método muito bom para ensinar os seus discípulos. Mas por que que Jesus usou parábolas? Você já parou para pensar nisso? Por que que ele usou essa técnica? Por que que ele não pregou igual os pastores pregam hoje ou igual os profetas de antigamente? Muitos supõem que Jesus contou as parábolas por uma única razão: para tornar seus ensinamentos mais fáceis, acessíveis e agradáveis o possível. Mas isso não é uma verdade. Outros alegam que o melhor método de ensino das verdades espirituais é o melhor método. Esse método é muito melhor que a pregação expositiva, é muito melhor do que uma aula expositiva, muito melhor que outras técnicas. Tem pessoas que acham assim, que é a melhor técnica, o melhor método para ensinar sobre o reino. Outros alegam que a forma discursiva padrão da igreja deveria ser sempre narrativa, não exortatória ou didática. Então, tem pessoas, e isso é um movimento muito frequente hoje, que acham que na hora da mensagem o pastor ele deve pregar em forma de história e não numa exortação, numa exposição da palavra ou com métodos didáticos, né, de ensino. Mas isso não é uma verdade, né? Porque quando você fala que a narração é melhor que a exortação, que a narração é melhor que a exposição, você está botando essas duas situações como opostas, e na verdade elas são complementares, né? A Bíblia ela nos mostra várias formas de ensino das Escrituras. Existem poemas, existem narrações, narrativas, existem exposições, né? Então, as parábolas de Jesus, elas realmente ilustravam, esclareciam a verdade para aqueles que tinham ouvidos para ouvir, né? Mas elas tinham o efeito oposto, contrário para aqueles que tinham uma atitude de rejeição a Cristo, né? Então, como eu falei, essas parábolas, as pessoas achavam que Jesus usava, né, como método porque era mais fácil, mas na verdade, Jesus usava para esclarecer a verdade para aquelas pessoas que tinham ouvidos para ouvir, mas gerar o efeito oposto naquelas pessoas que rejeitaram a Cristo. E nós vamos ver um pouquinho mais isso daqui para frente. Então, as parábolas, elas são reflexo da severidade de Deus, com que Deus condena a descrença, mas também são uma expressão da sua misericórdia. Então, o que isso quer dizer? Que só entende as lições espirituais quem tem olhos espirituais. Então, Jesus lhe começou a falar por parábolas porque ele estava sendo perseguido, né? Antes de Jesus começar a usar essa técnica, somente essa técnica de ensino, o que acontece? Ele estava sendo muito perseguido pelos fariseus, pelos saduceus. Eles ficavam perguntando, questionando Jesus, querendo fazer Jesus tropeçar nos mandamentos, na lei, mas eles não conseguiam, e eles faziam isso o tempo inteiro, né? Quando chegou o ponto deles começarem a planejar a matar Jesus, Jesus começou a falar apenas por parábolas. Ele usava já as parábolas, mas depois desse momento ele começou a usar só esse método. Justamente por quê? Porque aquelas pessoas que rejeitavam o seu ensino não iriam entender as parábolas, mas os discípulos eles estariam atentos, e se eles não entendessem, Jesus estaria ali com eles para tirar as dúvidas, para esclarecer melhor. Então, é isso que esse é o principal objetivo
pelo qual Jesus usava as parábolas, né? Porque ao esconder as lições em símbolos do dia a dia, Jesus estava protegendo-os de amontoar culpa sobre culpa. Então, olha só o que esse versículo diz para gente. Ele explica justamente isso. Olha só, Lucas 12:48. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, o que esse versículo quer dizer? Que quando a pessoa ela não sabe, né, de alguma situação, ela não vai amontoar culpa sobre culpa, né? Ela já é culpada. Mas se ela sabe, se o próprio Jesus Cristo falou para essa pessoa o que significa aquela situação, ela, além da culpa que ela vai ter, ela vai amontoar mais culpa sobre a que ela tinha antes. Então, Jesus, ele estava, na verdade, poupando as pessoas de um castigo maior. Então, as parábolas de Jesus tinham um propósito duplo, como explica aqui em Mateus 11, versículo 25, 26. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escolheste essas coisas dos sábios e cultos, mas as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Então, por que que tinha um propósito duplo as parábolas? Porque elas escondiam a verdade das pessoas satisfeitas consigo mesmas, que consideravam sofisticadas demais para aprender algo dele. Por outro lado, elas revelavam a verdade às almas ansiosas que tinham a fé de uma criança, aquelas pessoas que tinham fome e sede de justiça. Né? Então, ela tinha esse duplo propósito. Ela não era só para facilitar o entendimento, como algumas pessoas acham, né? Ela não é. Jesus não usou parábola porque era um método melhor. Não. É porque ele tinha um propósito. Na verdade, dois propósitos. Que aquelas pessoas que estavam satisfeitas consigo mesmas pudessem ser os seus olhos vendados e não vissem a verdade, né, por causa da sua própria incredulidade. E, por outro lado, as pessoas que eram simples, os discípulos que estavam ali ao seu redor, que tinham fome da palavra, que tinham sede de justiça, a elas a verdade era revelada, né? Então, esse é uma característica bastante incrível desse método de Jesus, né? De ter um propósito duplo. E é um equívoco dizer que Jesus sempre usou parábolas, né? Porque tem um versículo que fala mais ou menos isso. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então, algumas pessoas usam isso para dizer que Jesus usava só parábolas, mas isso não é uma verdade. Então, o que significa essa passagem, né, de Marcos 4, 33 e 34? Trata-se de uma descrição do estilo de ensinamento público de Jesus durante o último ano do seu ministério público. Aconteceu alguma coisa nesse último ano, por isso que ele começou a falar só sobre parábolas. Foi uma mudança repentina e rápida, uma resposta à descrença e rejeição deliberada dos corações endurecidos. O que estava acontecendo nos primeiros anos de ministério de Jesus? Jesus estava curando enfermos, expulsando demônios, vários milagres, vários sinais. Ele estava muito conhecido. Pessoas vinham, multidões vinham de todos os lugares.
Os fariseus e os saduceus, lógico que eles odiaram isso. E eles ficavam tentando, questionando Jesus, perguntando, tentando fazer ele cair, perguntando sobre o sábado, perguntando sobre os impostos, perguntando se ele era o filho de Deus. Então, eles tentavam fazer Jesus tropeçar, né? Depois de muitas tentativas, aí Jesus mudou a sua técnica de ensino, não porque ele temia, né, os fariseus e saduceus, mas porque ainda não era o momento da sua morte, ainda não era o momento destinado para ele na cruz, né? Então, por isso que ele mudou, né? O seu ensinamento público. Jesus, ele pretendia mais esconder a verdade dos descrentes de coração endurecido do que explicar a verdade aos discípulos de mente simples. Se as histórias de Jesus, que Jesus contou parecem permitir infinitas interpretações, isso se deve ao fato que a compreensão verdadeira exige fé. Então, uma pessoa que não tem olhos espirituais, ela pode ler uma parábola e interpretar totalmente diferente da forma como a gente interpreta. Por quê? Porque os ensinamentos da parábola, né, para você compreender, isso exige uma fé verdadeira, exige diligência, exige um desejo autêntico de ouvir o que Cristo está dizendo. Né? Então, por isso que Jesus usava parábolas, né? Com o objetivo exatamente de fazer com que tivesse essas interpretações variadas, né? Justamente por causa do coração endurecido dos descrentes. Né? Então, porque para os discípulos Jesus estava ali, né? E Jesus poderia explicar. Se eles tivessem alguma dúvida, Jesus com certeza não deixaria de falar sobre as verdades de vida eterna. E hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a compreender essas verdades espirituais. Mas para os descrentes, as parábolas são ou mistérios ou tem diversas outras interpretações, tá? Então, agora, irmãos, eu quero ensinar para vocês, talvez, né, ensinar uma técnica, né, para interpretar as parábolas. Essa técnica, ela pode ser achada na revista, né, no nosso material didático, e ela é bem fácil, ela é bem simplesinha. Eu vou mostrar um exemplo, depois os irmãos vão poder pegar outras parábolas e tentar interpretar, né, com esses passos que eu vou ensinar. Mas antes, a gente tem que entender algumas coisas, né? Que a gente tem que entender que esse método de interpretação ele tem que seguir alguns passos, né? Primeiro, a gente tem que orar, né? Orar para que o Espírito Santo nos mostre, nos revele, nos ilumine, na verdade, para que a gente possa entender essas verdades, para que nossos olhos sejam olhos espirituais e que nós possamos entender, compreender as verdades bíblicas. Depois, a gente tem que entender o contexto bíblico, né? Não só pegar a parábola solta, só os versículos da parábola, mas entender todo o contexto em que a parábola está inserido, no capítulo ou no conjunto de capítulos. Depois nós temos que entender o contexto da época, qual é a cultura daquele povo, né? Depois a gente vai tentar pegar alguns textos semelhantes, né? Muitas parábolas se repetem em Mateus, Marcos e Lucas, então a gente vai pegar esses textos, né, que se complementam em alguns detalhes. Nós precisamos fazer essa comparação. E, por último, nós vamos tentar entender qual é o ponto principal da parábola, por meio de algumas perguntas, tá? Então,
Eu vou ensinar para vocês como interpretar, né, como interpretar uma parábola, e nós vamos utilizar a parábola da viúva pobre. Mas antes disso, eu esqueci de falar uma coisa, né, sobre o contexto, né, sobre o contexto cultural. Então, antes da gente fazer essa atividade prática aí, eu tenho que falar um pouquinho para vocês sobre o contexto cultural. Eu tinha me esquecido. Isso é muito importante. Quando a gente, quando a gente estuda, né, quando a gente estuda uma parábola, a gente não pode desprezar o contexto cultural daquela época. Nós não podemos interpretar a parábola com a nossa própria cultura. E é batata, a gente sempre vai usar a nossa cultura. A gente sempre vai usar a nossa cosmovisão, nossa forma de entender o mundo. Só que nós precisamos entender como eles entendiam o mundo, para a gente poder interpretar a parábola da forma melhor, né? Então, nós devemos entender a estrutura literária da passagem, nós precisamos examinar os paralelos literários em outras obras, e precisamos nos atentar às traduções também, né? Isso é bastante importante. Sobre esse contexto cultural, por que eu falei para os irmãos que eu queria voltar? Porque eu trouxe uma história bem legal para mostrar para vocês. E é uma história de um povo, né, de um ritual que esse povo faz. E eu acho que vocês vão ficar espantados com esse ritual desse povo. Mas tentem olhar, né, para essa história com o máximo possível de empatia, né? Vamos tentar entender essas coisas que eu vou falar com os olhos da cultura desse povo, tá bom? Então, essa história, ela é sobre o ritual do corpo entre o Sonacirema, né? O nome desse povo é Sonacirema. Então, eu peguei alguns trechos da história, né? Não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas eu tenho um objetivo, irmãos. Eu vou mostrar para vocês como é importante a gente entender a cultura do outro, né? Para a gente poder interpretar o que o outro queria dizer, né? Então, como é que era o ritual do corpo entre esse povo, o Sonacirema? Eles tinham a crença fundamental, subjacente a todo o sistema parecer ser a de que o corpo humano é feio. Então, eles acreditavam que o corpo humano era feio e que a sua tendência natural é a debilidade e a doença. O ponto focal do santuário, eles tinham um santuário, né, na casa deles, e eles tinham uma caixa ou uma arca embutida na parede. Nessa arca eram guardados os instrumentos de feitiços e porções mágicas, sem os quais nenhum nativo acredita que possa viver. Então, naquela caixa na parede, tinha feitiços e porções mágicas, e os nativos ali, eles acreditavam com todas as forças dele que eles não poderiam viver sem aquelas poções, sem aqueles feitiços. Tais feitiços e poções são obtidos de vários curandeiros, cujos serviços devem ser retribuídos por meio de presentes substanciais. Embaixo da caixa mágica existe uma pequena fonte. Todo dia, cada membro da família em sucessão entra no santuário, curva a cabeça diante da caixa mágica, mistura diferentes tipos de água sagrada na fonte e realiza um breve rito de ablução. Assim, o ritual do corpo cotidianamente realizado por todos inclui um rito bucal também. O rito consiste na introdução de um pequeno feixe de cerdas na boca, juntamente com uma espécie de creme mágico, e em seguida na movimentação desse feixe, segundo uma série de gestos altamente ritualizados. Então, além
deles acreditarem na caixa mágica, nos feitiços e nas poções, eles faziam esse ritual na boca, né? Fazendo gestos ritualizados, e aquilo eles faziam todos os dias. Para concluirmos, deve-se mencionar certas práticas que estão baseadas na estética nativa, mas que dependem da aversão generalizada ao corpo e às funções naturais. Então, eles faziam jejuns rituais para fazer pessoas gordas ficarem magras e banquetes cerimoniais para fazer pessoas magras ficarem gordas. Outros ritos ainda são usados para tornar maiores os seios das mulheres, se eles são pequenos, e menores se são grandes. Essa descrição da vida dos Sonaciremas certamente mostrou que eles são um povo obcecado pela magia. É difícil compreender como eles conseguiram sobreviver por tanto tempo, sob os pesados fardos que eles próprios se impuseram. Que cultura esquisita, né, irmãos? Nossa, vamos voltar lá no início. Eles acreditavam numa caixa mágica e dentro dessa caixa mágica tinha feitiços e poções que faziam eles viverem mais. Isso parece a cultura de alguém? Acho que alguém já deve ter descoberto que povo é esse, né? Essa é uma história, irmãos, na verdade é uma história nossa, né? Sonacirema é americanos, ao contrário, né? Um estudioso ele fez esse texto justamente para a gente compreender que quando a gente olha as culturas com os nossos próprios olhos, fica parecendo uma coisa muito esquisita, né? Essa descrição aqui provavelmente foi a descrição realizada dentro da ótica de um índio, de uma pessoa, de um aborígene, né? E não de um americano, de um ocidental, né? Mas de um índio. Então, pensa como índio, ele vai achar que os brancos, os ocidentais, vão achar aquelas poções. Que poções são essas, né? As poções mágicas, os feitiços. São os remédios, né? Então, na verdade, essa história, ela fala que os americanos, eles têm uma caixa no banheiro, na parede, que é o espelho, né? Que nós abrimos. Lá dentro a gente tem os remédios, sem os quais muitos de nós realmente não podemos viver muito tempo, né? Esses são os feitiços e as poções. O que esse nativo pensou? Todos os dias essas pessoas, os sonaciremas, eles se curvam diante da caixa, mas na verdade a gente não está se curvando, né? A gente está só abaixando, pegando água, botando na boca, escovando os dentes, né? Que é o feixe, né? Com gestos ritualizados. São os mesmos gestos que nós fazemos todos os dias. E depois ele fala dos jejuns rituais, né? Que são, na verdade, as dietas, né? Que muitos de nós fazemos, ou para ficar magro ou para ficar gordo. E também ele fala das cirurgias plásticas, né? Que as mulheres falam. Tudo isso, além de ser uma crítica, né, à cultura do corpo dos americanos, também é uma crítica para a gente entender que nós não podemos olhar a cultura do outro com a nossa ótica. Nós devemos olhar a cultura do outro com o olhar do outro, né? Então, quando a gente olha a nossa cultura, né, com o olhar de um índio, vai ficar muito esquisito realmente, né? Como é que os americanos eles conseguiram sobreviver, né? Impondo tantos fardos pesados sobre os próprios corpos deles, né? Então, não, isso não é só uma reflexão, irmãos, mas é algo para a gente entender que, para a gente compreender as parábolas, é extremamente essencial nós entendermos a cultura da época. Mas, Vanessa, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como estudar, eu não tenho onde pesquisar. Só do irmão estar assistindo essa aula já é
muito bom, né? Porque isso quer dizer que você quer aprender um pouco mais. Você quer aprender além do que você compreende. E isso é muito bom, porque a gente vai entender realmente o que as parábolas querem dizer para nós. Né? As parábolas, elas são sobre pessoas, são sobre situações. E não tem como a gente desvencilhar a cultura da época, né? Não tem como a gente desvencilhar do entendimento que aquelas pessoas tinham naquela época. Por exemplo, tem a história de Jesus na estrebaria, né? A gente sabe que Jesus nasceu numa manjedoura. Para nós ocidentais, a gente pensa, né? Jesus nasceu numa manjedoura, então Jesus nasceu no estábulo, né? Ele nasceu ali junto com os cavalos, com os bois, num lugar separado onde os animais ficam. Mas o contexto do Oriente Médio, no século X, né, que pode ser mais ou menos o contexto em que Jesus viveu, diz que uma manjedoura ela ficava dentro de uma casa, né, dentro de um ambiente particular, dentro de uma casa particular. Então, tinham dois níveis nessa casa, né? O primeiro nível era onde ficava o cavalo e a vaca daquela casa, né? Onde ficava a manjedoura. E no segundo nível da casa é onde as pessoas dormiam. Essa era uma típica casa do Oriente Médio, de uma região rural, né? Então, se a gente for pensar com os nossos próprios olhos, Jesus nasceu numa estrebaria, Jesus nasceu, né, junto com os animais, numa situação, numa região afastada, né, mas na verdade ele pode ter nascido dentro de uma casa, né, então essa questão de Jesus nasceu, se foi um estábulo ou numa casa particular, não é tão essencial, né? A gente consegue pegar um ensinamento, mesmo não sabendo exatamente onde Jesus nasceu. Mas no caso das parábolas, grande parte se perde porque o próprio cerne do ensino de Jesus aparece nas parábolas. Suspender a interpretação por falta de evidências é inconcebível, né? Então as parábolas, elas são histórias de pessoas que viveram em determinado tempo e lugar. Não podemos interpretá-las sem tomar decisões culturalmente influenciadas ao fazê-lo. Então a gente não pode ignorar, né, essas questões culturais simplesmente porque a gente não compreende, né? Não é a mesma situação de onde Jesus nasceu, né? Então é essencial a gente interpretar a partir do contexto original. Então, nós devemos nos interessar em como aquele povo se sentiu, como ele reagiu, como ele respondeu àquela situação. Devemos fazer perguntas, como por exemplo, como foi a reação dos personagens, né? Qual o julgamento de valor que foi feito, né? Qual era o valor para ele? O valor para ele de uma situação pode não ser o mesmo valor para mim, né? Como eram os relacionamentos entre aquelas pessoas? Com certeza, o relacionamento lá no Oriente Médio, né, no século I, é muito diferente do relacionamento que nós temos hoje, no século XXI. O que a audiência espera? O que as pessoas que estavam ouvindo a parábola esperavam? Né? Qual foi a atitude que o protagonista tomou? Ou seja, o personagem principal da parábola, qual foi a atitude que ele tomou? Né? Então, a partir de todos esses detalhes, realmente são muitos detalhes, a gente precisa partir desse ponto para poder começar uma interpretação, né? Uma interpretação sistemática, uma interpretação fiel, né, ao que as parábolas querem dizer. Então, olha só, esses foram os passos que eu mostrei para vocês. Primeiro, orar, depois conhecer o contexto bíblico, conhecer o contexto da época, que foi o que eu expliquei agora, comparar os textos,
e reparar os aspectos literários. Então, agora, nós vamos colocar em prática, né? Se vocês quiserem pausar a aula e fazer por si mesmos, pode. Aí depois vocês voltam para corrigir, né? Mas o texto que eu escolhi foi a parábola da viúva pobre. Na revista tem outro exemplo, tá? Então eu escolhi esse exemplo para ficar diferente, para os irmãos entenderem melhor, né? Então, qual foi o contexto, né, bíblico, né? Que história é essa? Jesus, ele estava ensinando no templo, né? Então, por vários momentos, os fariseus, os saduceus tentaram fazer ele tropeçar, até que chegou um momento em que Jesus ele estava ali observando as ofertas, né? Os ricos entregando, né? Ofertas muito grandes, né? E até que chegou uma viúva pobre e ela botou 2 moedas de cobre de pouco valor, né? Lá ela depositou aquelas 2 moedas na caixa. E Jesus vira para os discípulos e fala que aquela viúva, ela, ela ofertou muito mais do que os ricos, né? Então, qual é esse contexto bíblico, né? É no final do ministério de Jesus em Jerusalém. Jesus conta essa parábola logo após fazer uma advertência aos escribas que devoravam os bens das viúvas, porque o que acontecia? Existia um contexto na época, né? Por isso que Jesus ele fez essa advertência. Alguma coisa na época acontecia para Jesus querer ensinar essa parábola, né? Qual era o contexto da época? A gente sabe, ou a maioria de nós sabemos, que as viúvas, né, no tempo de Jesus, elas só podiam casar depois que a lei do levirato fosse aplicada. Como acontece a lei do levirato? Se uma mulher ela é casada e o marido dela morrer, alguém tem que resgatar essa mulher. Ou os irmãos ou o sogro, né? Se eles forem solteiros, né? Eles podem resgatar essa mulher, né? E assim essa mulher ela não vai ficar sem recursos, ela não vai ficar desamparada, né? Porque a mulher não trabalhava. A mulher dependia totalmente do marido. Então, a lei do levirato deveria ser aplicada, né? O parente mais próximo deveria resgatar essa mulher. Só assim ela poderia casar novamente, né? Depois de ter feito todo esse processo. Mas alguns homens não faziam, né? Alguns homens não queriam casar com as viúvas dos seus irmãos que morreram, né? Então essas viúvas ficavam desamparadas, né? Então, ao contrário, né, do que Jesus está ensinando aqui, os escribas, além, né, de fazerem com que essa lei fosse totalmente rigorosa, eles exploravam as viúvas, né? Então, esse era o contexto da época, né? É um contexto em que as viúvas são totalmente marginalizadas, né? A mulher, ela não podia entrar, né, no templo onde os homens entravam, tinha um pátio das mulheres, né? A mulher dependia economicamente do seu marido, né? Se ela não tinha filho, ela não podia herdar as terras, ela não podia herdar as riquezas do marido. Isso de acordo com Deuteronômio 25, 5 a 10. Né? Então, só depois dos cunhados, né, a rejeitarem, depois de cumpridos os rituais que constam nos textos mencionados em Deuteronômio, é que ela poderia tentar um novo casamento. Né? Então, até chegar lá, essa viúva ficava desamparada. Assim, a expressão que aparece no texto de Marcos e Lucas, a viúva pobre, nesse contexto cultural, leva-nos a imaginar uma viúva que não tivesse filhos,
nem cunhados que a recebessem, nem quaisquer meios de subsistência. Então, se ela era viúva, se ela era pobre, ela estava numa situação de extrema miséria, né? Então, pode parecer-nos um tanto estranha a afirmação de Marcos de que muitos ricos lançavam muitas moedas, né? É outro detalhe, porque para a gente, se a gente for olhar com os nossos próprios olhos, moeda é pouco, né? Então, se os ricos levavam moedas, para a gente vai parecer, eles estavam entregando pouco dinheiro, mas não. As moedas tinham um grande valor naquela época, né? Tinham moedas com menores valores, tinham moedas com maiores valores. Então, a gente tem que ter essa característica em mente também. Então, não tinha dinheiro em notas, né? Só havia moedas que podiam ser de cobre, prata ou ouro, atingindo valores muito elevados. Então, a moeda que a viúva pobre levou foi a de cobre, a moeda de menor valor. O outro passo que nós devemos fazer é analisar os textos paralelos, né? Então, nós temos aí dois textos em que constam a parábola da viúva pobre, né? Marcos 12, 38 a 24 e Lucas 21, 1 a 4. Eu não vou ler, depois os irmãos podem ler, né? Mas é uma parábola bem pequenininha. Em Marcos, vamos ver as diferenças, né, desses dois trechos. Em Marcos, a parábola finaliza o capítulo, né? Então, Marcos 12, a parábola está finalizando o capítulo. Em Lucas, ela vai começar o capítulo, né? Isso é importante, irmãos. Nós temos isso em mente para a gente não ler as parábolas fora do contexto. Então, no caso de Lucas 21, a gente vai ter que ler Lucas 20 para poder entender qual é o contexto da parábola. Em Marcos, descreve com mais detalhes como Jesus estava observando a entrega das ofertas. Né? Em Lucas, fala que Jesus estava só olhando, mas em Marcos ele demonstra da riqueza de detalhe, fala como Jesus estava, né? E então tem essas características diferentes. Em Marcos diz que as moedas eram de pequeno valor. Em Lucas, só falam que eram moedas de cobre. É importante saber isso, né? Porque todas as moedas para a gente têm pequeno valor, né? Mas na verdade dependia do tipo de moeda, né? Então, em Marcos diz que a viúva colocou a moeda na caixa, né? Em Lucas não fala onde a mulher colocou as moedas. Então, essas foram as diferenças que eu consegui listar, né, entre esses dois trechos. Pode ser que as diferenças não tragam para a gente nenhuma importância de ensinamento, mas é bom fazer esse exercício, de ver o que é diferente em cada texto, porque eles podem ser complementares. Nós precisamos também avaliar qual é o ponto principal da parábola, né? Então, olha só, o ponto principal, nós precisamos responder todas essas perguntas aqui para a gente entender a mensagem principal, né? Quem é a personagem? Quem é o protagonista dessa história? É a viúva pobre. E você vai usar essa mesma pergunta para analisar outras parábolas, tá? O que ocorre no final dessa parábola? Ela dá todo o dinheiro que possui como oferta. O que ocorre nas entrelinhas? A gente vê aí uma crítica nas entrelinhas às ofertas das sobras dos ricos. Quem ou qual é o foco da história? Jesus quer mostrar que a quantidade não é o importante, mas o coração. Porque Jesus fala para os discípulos: saibam que aquela mulher deu mais do que todas as outras ofertas, porque ela entregou o único dinheiro que ela tinha. Ela tinha 2 moedas de cobre e ela foi lá e depositou no altar. Né? Enquanto os ricos, eles davam muita oferta, mas era sobra, né, do que eles tinham.
não era de todo o coração. Isso faz lembrar a gente, né, a oferta de Caim e Abel, né? É legal fazer esse paralelo aí. Então, irmãos, eu não quero me delongar muito, né, porque os irmãos vão estudar mais parábolas. Essa parábola da viúva pobre não tem na revista, então não vai coincidir com as aulas dos outros professores, mas eu queria que os irmãos usassem essa técnica, né, e em todas as aulas, né, estudassem as parábolas, fazendo todas essas perguntas, anotando, para que os irmãos possam entender, compreender realmente esses ensinamentos, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ter outro professor, né, outro assunto, mas com uma parábola específica para os irmãos aprenderem mais sobre essa didática de Jesus, esse método que Jesus usou para ensinar, tá bom? Então, até a próxima, a gente se vê por aí.